Olá, signo de Gêmeos, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando por aqui agora, eu me chamo Letícia. Cheguei para trazer a sua leitura Gêmeos para o mês de setembro. Quero agradecer você de Gêmeos que já estava por aqui. Vocês devem ter percebido que eu dei uma sumidinha, mas é assim, gente. Eu sou assim mesmo. De vez em quando eu sumo, depois apareço, escorpiana que sou, né? Também preciso. Às vezes a gente, né? Os escorpianos, a gente vai lá nos submundos, assim, fazer uns trabalhinhos. E aí a gente precisa de umas pausas para transmutar as energias e tá tudo bem. O importante é que a gente volta e volta melhor do que a gente estava antes, e é isso. Gêmeos, é o seguinte, a gente vai começar trazendo tarô dos orixás para ver qual que é o orixá que vai aí reger o seu mês de setembro, ok? Então, respira, traz seu coração aqui, te conecta. Vou pedindo licença aqui para acessar a sua energia, Gêmeos, elemento ar, setembro. Qual que é o orixá que vai estar aí regendo o mês de setembro dos geminianos? Uau, Gêmeos. Esse orixá aqui saiu ontem para Áries. Então, se você tiver Áries forte no seu mapa, dê uma olhadinha na leitura de Áries. Orixá Egungun. Egungun. Energia forte desse orixá aqui, tá? Vamos lá. Egungun, ele fala, gente, sobre transformação, realização. É um orixá que é sobre a questão mais espiritual mesmo, assim. Aqui ele fala, né? O estágio do desligamento da matéria, espírito para espírito, ficando somente o plano espiritual, né? Também é o culto do ancestral depois de morto. Esta cerimônia é realizada após morte chama-se Axexê, né? Aqui fala que ele, né, as roupas em tiras coloridas, é uma representação, não pode aparecer o rosto de forma nenhuma. É a passagem do estágio do espírito com matéria para sua mente espiritual. A saudação é Ekuó, se você quiser comentar aí para se conectar com esse orixá, né? Compreendendo essa energia, ela se apresentou trazendo um recado, uma mensagem para o mês de setembro que fala sobre poderes de transformação e realização. Aqui, não sei, mas me vem muito a energia da carta da morte no tarô, né? Talvez em setembro aqui, e Gêmeos, vocês estarão assim passando por um momento de muitas coisas realmente assim, morrendo, deixando de fazer sentido, tá? Pode até ser aqui mesmo uma versão sua. Aqui me vem sobre às vezes até ter em algum momento você se olhando no espelho e não se reconhecendo mais. É como se você olhasse para o seu rosto e você questionasse assim: essa pessoa não é a pessoa que eu conheci a vida toda. Quem sou eu? Talvez aqui no mês de setembro, Gêmeos se pegue nesse questionamento: quem estou agora? Quem estou? Né? Então, um mês que pode falar também aqui, né? é, de algum desencarne, sim, de alguém da família, tá? Pode estar falando aqui muito sobre esse lugar de você iniciando em setembro, inclusive a gente entra na primavera, né?
esse ciclo de transformações muito profundas. Tão profundas que nem sequer você imaginou que você acessaria lugares tão profundos de questionamentos. Babado, hein, gêmeos? Vamos trazer o oráculo das sementes aqui para ver como é que se conecta, né? O oráculo das sementes é uma leitura muito profunda. Não é um oráculo que responde perguntas como tarô, como baralho cigano, como outros tipos de oráculos. É um oráculo de direcionamento, tá? Então aqui ele vai trazer como é que vai ser seu mês de setembro. É um autoconhecimento muito profundo. Tem pessoas que talvez tenham dificuldade de compreender, né? É realmente assim, pensa, gente, é um oráculo de sementes, literalmente, que não existe em lugar nenhum, né? Não existe. Este daqui não existe. Isso aqui é uma criação minha, é um resgate meu da minha ancestralidade, dos meus ancestrais. Cada semente tem uma palavra. E sou escorpiana. Então, não tem como nada ser raso por aqui, né? O que eu oriento você é você não querer entender com a mente. E às vezes, gêmeos é bem cabeção, né? Eu sei porque minha mãe é geminiana. Minha mãe é geminiana, é duas, né? É duas mentes aqui, elemento ar, né? Então, não queira entender com a racionalidade algumas coisas aqui. É literalmente um oráculo que traz a mensagem para você simplesmente receber de coração aberto. É para você se conectar com ele através do seu sentir, tá bom? Respira profundamente. Bora lá ver como é que vai ser aqui seu mês de setembro, quais são as sementes que se apresentarão para você, gêmeos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e nunca viu eu fazendo a tiragem do oráculo das sementes, nesse momento aqui eu retiro as sementes que as palavras não se apresentaram, tá? E aí eu faço a leitura somente das sementes que as palavras estão disponíveis para cima. E essas que não viraram é porque não é o momento ainda de vocês acessarem, né? Muitas energias, são 40 sementes, né, gente? Então faz parte da vida, né? Então, né? Ai, tem alguns momentos no mês de setembro, gêmeos, que você vai precisar fazer algumas pausas, tá? Pausas necessárias, é, aquela coisa de você ir para dentro de você, tá? Então, quando você sentir a intuição, alguém te convidou para ir, sei lá, passear, ir num parque, mas você sentiu que não é para ir, não vai, tá? Não vai, porque aqui eu vejo dois, três momentos no mês de setembro que vai ser importante você ficar com você mesmo, tá? Para que você consiga compreender todas essas energias que se apresentam. Bora lá. As duas primeiras sementes que se apresentaram, ossos, invertida e movimento. Só que o movimento não está invertido, só que ossos em cima de movimento. O que que eu vejo aqui, tá? A semente de ossos, ela fala sobre ancestralidade. Em cima do movimento e invertida aqui, é como se Gêmeos estivesse tentando fazer algum movimento na vida, sabe? Então aqui pode estar falando de pessoas em setembro querendo iniciar um novo projeto, querendo iniciar algo, né? É uma leitura coletiva.
adaptem, né? Lembrando que nem tudo vai ressoar. Descarta o que não ressoar, tá, pessoal? Por favor, me ajudem, tenham esse discernimento e sabedoria aí. Só que você vai meio que sentir que tem alguma coisa pesada, que parece que tem alguma coisa te segurando. E o que exatamente está acontecendo, gêmeos? O que acontece é que você ainda não parou literalmente para olhar para sua ancestralidade de maneira profunda. E aqui a ancestralidade, quando eu falo, gente, é a ancestralidade como um todo. Então, por exemplo, se você tem na sua família, você sabe que é uma mistura de povo indígena, povo preto e povo português, é para você se conectar com essas histórias. Aonde? De quando, né? Como é que se deu essas conexões? Quem é o seu ancestral português? Quem é a sua ancestral indígena? Quem é? É a tua bisa, a tua tátara? É, como é que se deu, sabe? Meio que esse lugar de olhar para essas conexões e movimentos que aconteceram primeiramente na sua árvore genealógica. Então, aqui vocês começam o mês de setembro com essa energia, precisando olhar de verdade, profundamente, para as tuas raízes, tá? Porque você talvez já até deve estar tentando fazer alguns movimentos e está sentindo que tem alguma coisa que não vai. Você tenta e tem alguma coisa que não vai, porque tem uma energia aqui que você está querendo ultrapassar. É como se você quisesse avançar algumas casinhas na vida e, e achando, acreditando que não precisa olhar para isso. Só que não, né? Não estou dizendo aqui que isso é universal, que todo mundo tem que olhar para isso. Eu estou fazendo uma leitura aqui para o signo de Gêmeos, né? Apesar de que pessoalmente eu acredito muito no poder de se olhar para as raízes, porque ninguém nasceu do nada, ninguém veio do vácuo, ninguém veio do nada, né? Então, se a gente tem uma frase, né, que fala assim: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E aí a gente olha para a realidade, realmente a gente vê um tanto de gente perdida, né? Fazendo atrocidades, né? A internet é um grande exemplo disso, né? Quantas pessoas carentes, com autoestima lá no chão, tão perdidas que elas se tornam capazes de chegar e transbordar ódio em comentários, né? Porque se essa pessoa, ela realmente tivesse se encontrado, ela tivesse pertencente a ela mesma, sabendo de onde ela vem, né? Qual que é o clã, qual que é a família, qual que é a raiz dela, sabe? Não estou dizendo aqui que a gente tem que reconhecer, amar. Nossa, eu amo tudo. Não é sobre isso, é sobre reconhecer os movimentos que aconteceram, né? Ficar conosco, que é da gente, e deixar com o outro, que é do outro. Porque isso vai trazendo uma harmonia para o nosso espírito, que muitas das vezes fez, sim, um acordo espiritual de encontrar um sentido nessa vida. Só que para encontrar esse sentido, como é que eu vou encontrar um sentido, né? Para onde que eu vou se eu nem sei de onde eu venho? Né? Como é que é uma fruta a gente colhe no pé, docinha, gostosa, se ela não tiver numa árvore saudável, com raízes bem firmadas? Nós somos como uma fruta. Eu gosto de imaginar isso. Então, eu vou conseguir dar bons frutos nessa vida se eu olhar de onde eu vim, se eu compreender de onde eu vim, e eu consegui extrair força desses meus ancestrais que enfrentaram tanta coisa que talvez eu não conseguiria passar por 2% do que eles passaram. E às vezes está aqui, num momento, né, reclamando ainda das coisas, e se for olhar, né, realmente com cuidado, a história ela é bem forte, bem profunda. Então,
primeiro recado é esse, tá, gêmeos? Daí, na sequência, a gente tem sabedoria. E logo acima, a raiz invertida, confirmando aqui novamente, ó, raiz e ossos invertida. Ó, sabedoria não. Então, o que que acontece aqui? A sua sabedoria, gêmeos, ela não vem dos cursos que você fez, de tanta terapia que você faz, é claro, que tudo isso coopera. Mas aqui você consegue acessar esse lugar de uma sabedoria profunda quando você olha para as suas raízes, para os seus ancestrais, tá? Então, setembro, mesmo que talvez aqui, talvez essa mensagem, inclusive, esse recado seja muito específico, é, você não nunca tenha parado para pensar nisso, eu vejo que você consegue, de alguma maneira, ter essa sabedoria, dessa percepção da importância disso, né? Talvez aqui você vai chegar, você vai, né, a partir do que está se apresentando aqui, vem para você um pensamento, né? Pô, realmente eu nunca olhei dessa maneira, né? Eu nunca parei para pensar realmente, se eu não sei de onde eu vim, como é que eu sei para onde eu vou? Né? Porque é muito fácil, gente, o ego, ele pegar o leme da nossa vida, né? E a gente não precisa fazer o que muita gente fala que tem que matar o ego. Não, o ego, ele é importante. Se ele não fosse importante, eu não estava aqui gravando vídeo, eu não estava aqui numa live, eu não gravava story, né? Então, o ego em equilíbrio, em harmonia, ele nos auxilia ir adiante. Só que o ego em desequilíbrio, ele pega ali o leme da nossa vida e aí vai fazendo com que a gente tome decisões que daqui um pouco a gente vai perceber assim, poxa, será que é realmente isso que eu queria? Por que que tem coisa que tá travando? Porque tem algo de extrema importância que não foi visto, né? E não é sobre o lugar de olhar e ter que fazer alguma coisa. Sabe? Porque eu vejo muita gente nos movimentos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que faz terapia e acredita vou falar da constelação familiar, gente, porque assim, eu já fui consteladora, né? Só que as minhas constelações, elas sempre foram constelações xamânicas, né? A minha constelação tinha defumação, rezo indígena, tambor, maraca, sempre com a minha ancestralidade viva, presente com aquilo que eu sou, né? Com os meus ali me guiando. Só que tem uma galera aí de constelação que tem entrado num lugar de que tem que curar todos os seus ancestrais. Mas que audácia é essa, gente? Que audácia! Olha o tamanho do ego. Eu vou pegar alguém aqui, talvez não vai gostar do que eu vou falar, mas é sobre isso, né? A gente não tá aqui para agradar a todos. Mas é muito de um lugar de um ego muito grande acreditar que vai curar todos os ancestrais. Gente, os nossos ancestrais passaram por doenças, numa época que não tinha vacina, por guerras. Os nossos ancestrais indígenas não podiam falar o idioma deles, senão a língua era cortada. E aí você tá achando que aqui tu vai curar o trauma desse ancestral, que o que ele passou não foi nem culpa dele. Então, gente, é preciso rever algumas coisas aqui em relação a quando olha para a ancestralidade, no como está se lidando com esse assunto. Porque olhar para a ancestralidade não é sobre essa perspectiva de, eu tenho que curar minha ancestralidade. É muito ego, é muita audácia. É muita audácia, gente, é uma loucura, assim. Então, cuidado, né? Inclusive, seria muito importante quem faz constelação, quem participa de constelação, gente.
O Bert Hellinger ele ficou muito famoso, né? Porque ele estruturou todo um sistema que, na verdade, é africano. A constelação, ela é uma estrutura, uma estrutura que existe na África. Então, bora descolonizar aí, né? E perceber que às vezes ainda está acontecendo o sistema de pega dos menos, né? Do povo negro, dos indígenas, os conhecimentos, transforma em outra coisa e lucra, sabe? E ainda quando cria um outro sistema, tem criado uma confusão na cabeça das pessoas, e eu não tô falando do nada, tá, gente? Eu fiz minha formação de constelação em 2020 e acho que a última constelação que eu fiz foi em 2024, se eu não me engano. E assim, eu vejo gente que já fazia constelação antes de mim. Não tô falando que é gêmeos aqui, tá? Mas, cara, não sai daquilo. A gente não vai curar todos os nossos traumas nessa vida. A gente muito menos vai curar os traumas dos nossos ancestrais. Não vamos. Então, sair desse lugar, né, do Salvador, né? Muita gente não está percebendo, quando fala isso, está nesse lugar do Salvador. A gente não está aqui para salvar ninguém. A gente está tentando resolver os nossos BOs, tentando se entender, né? Para caminhar no aqui e agora. Então, aqui. Talvez esse lugar, né, que Gungun trouxe aqui no comecinho, de uma transformação muito profunda, para que você consiga ativar esse poder de realização, tá exatamente nesse lugar de rever como é que você está lidando com a sua ancestralidade também, tá bom, gêmeos? Primeira etapa é isso aqui. Aí depois a gente tem aqui, olha, trovão invertido com lua meio invertido, tá? E logo na sequência a gente tem silêncio, fogo e sombra também invertidos. Realmente vocês vão entrar lá para o meio do mês de setembro em lugares bastante profundos, tá? Lembra que eu falei da importância de você ir para dentro de você? Vai ter três momentos importantes, tá? De você recusar mesmo convites de ir para casa de uma amiga, de ir para um date, de ir para um happy hour, tá? Então tem esse lugar aqui. Tem alguma situação que vai chegar, talvez até pela sua própria espiritualidade, e dar uma mexida ali no teu emocional, tá? Em relação a algo da tua família. Tá? Então, a gente tem aqui a semente do sangue, ali mais ou menos para o meio do mês, tá? Alguma situação aí com algum familiar teu, e logo aqui embaixo a gente tem a presença. Vai pedir para que você não reaja emocionalmente, tá? A grande tendência aqui é de gêmeos reagir pela emoção, tá? É, porque ao que me parece aqui é algo que dá uma mexida nas suas estruturas aí e pega em algum gatilho teu emocional. Então, respira, tá? Gêmeos, tem aqui uma importância de no mês de setembro você respirar muito, muito, tá bom? Prosseguindo. Aí a gente tem a semente do voo invertida, conexão também invertida, só que junto com elas a confiança e o renascimento. Então aqui é o quê? Gêmeos, lá passando a metade de setembro, vocês começam a perceber justamente esse processo até que Egungun trouxe aqui, né, da transformação e realização, que não dá mais para ficar rodando igual o cachorro fica rodando atrás do rabo, sobre situações familiares, sobre situações que mexem nos seus gatilhos, que mexem no teu emocional. É como se talvez você fosse chegar aqui num lugar de assim, cara, eu tô cansada de ficar olhando para esses traumas. Tô cansada de fazer tanta terapia, tô cansando, tô cansando. Eu quero que a minha vida caminhe de pra frente, sabe?
Só que aí aqui, o que acontece? Você vai perceber que talvez você também deu uma desconectada da tua espiritualidade, tá? Então, ali passando o meio do mês de setembro, a partir ali mais ou menos do dia 20, tá? Você começa esse processo de renascimento, que é esse comichãozinho, né? Esse comichão de que você vai perceber que você tá mais forte, que você quer que a sua vida ande, que você quer alçar novos voos. Talvez pessoas aqui querendo mudar alguma coisa, mudar o corte de cabelo, a cor do cabelo, mudar de casa, mudar, não sei, para cada um vai ser alguma coisa. Mas meio que você vai sentir a vontade, mas ainda não vai conseguir fazer essa mudança, porque você ainda está nesse processo de reconhecer, peraí, quem eu estou? Lembra aí, Gugum, eu falei lá no começo que você vai se olhar no espelho e vai falar assim, cara, eu não estou reconhecendo essa pessoa, quem eu estou agora? Tá? Então, ali mais ou menos pro dia 20 você vai estar nesse processo de tentar entendendo quem que você está se tornando. Porque mais forte você já vai perceber que você tá, devido ao que você veio passando, tá? Mas ainda é aquela coisa do invisível, você não consegue enxergar o que tá por vir, tá? O que se pede aqui? Te conecte com a tua espiritualidade, tá? Não abandone. Se você não está acendendo mais tuas velas e você é das velas, volte a acender tuas velas. Se você parou de fazer teus banhos de ervas, volte a fazer teus banhos de ervas. Parou de fazer defumação, volta a fazer tua defumação. Parou de ir, sei lá, você ia lá na gira, no terreiro, volta aí. Não sei, né? Não sei porque cada um tem uma crença. Adaptem aí. E por último, e não menos importante, a gente tem desapego, ventre, alegria e brilho. Brilho meio que invertido e é a última semente. Então, o que acontece? Setembro aqui é um mês onde Gêmeos, apesar de ter passado por todo esse alvoroço aqui, vocês saem de setembro mais leves. Vocês finalizam o mês de setembro mais desapegados de várias situações, e aqui eu vejo até uma questão ligada, talvez a tua mãe, a tua ancestralidade feminina, tem alguma cura que acontece aqui. Lembra que a gente falou de algo familiar, a semente do sangue? Então, tem alguma cura que acontece em relação à tua mãe ou tua ancestralidade feminina, porque saiu aqui a semente do ventre, tá? Então, você sai do mês de setembro aí com algo que se expandiu em relação à tua energia feminina, à tua mãe, e está conectado com a alegria, né? A gente tem a semente aqui da alegria. Então, me fala sobre gêmeos, sabe? Conseguindo ter mais, acessar mais alegria mesmo, né? Porque aqui, gente, o babado de vocês aqui tá forte, tá profundo. Tá profundo, né? O que vocês vão passar aqui não é fácil. Não vou mentir para vocês, tá? Só que vocês vão passar, tá? Vocês vão passar. Vocês vão superar, vocês vão conseguir superar isso aqui. Só lembra de respirar, lembra de daqueles momentos que não é para ficar aceitando o convite. Tua intuição falou, não vai, não vai. Fica em casa, tá? E lembrar de te conectar com a tua espiritualidade. Respiração, confiança na tua intuição de ficar mais quietinha e espiritualidade, tá? É essas três coisas que você precisa lembrar em setembro para que você passe esse furacão que vai passar aqui e lá no finalzinho de setembro tu já consegue ver a tua autoestima ali, ó, já despontando, tá? A gente tem a semente do brilho meio que invertida, falando sobre talvez você ainda não conseguindo perceber o teu brilho,
interno, né? Perceber esse lugar de que você tem sim algo a contribuir para esta terra, nesta vida, né? Porque aqui talvez algumas pessoas vão se pegar muito num questionamento de será mesmo que eu tenho alguma coisa de bom para fazer nessa vida, nessa terra? Será mesmo que a vida ainda tem mais algum sentido? Pode ser. Então, lembra que vai pegar bastante no emocional? Então, assim, só lembra, para quem que conhece, por exemplo, a medicina da sananga, né, que é um colírio indígena que pinga no olho, e a orientação que a gente sempre recebe, né, ou eu dou, né, quando eu vou. Trabalhar com essa medicina em alguém só lembra de uma coisa: respira e diga para tua mente, vai passar, tá? Então, vai passar. Só lembra desses recados, tá bom, gêmeos? Respira, respeite os tempos de pausa e fortalece a tua espiritualidade, tá bom? Porque o mês de setembro é um mês de profundas transformações com o objetivo de você voltar a trazer realizações na sua vida, e não sou eu que estou dizendo, é Egungun que se apresentou na tua mesa, junto com as sementes, tá bom? Se fez sentido algo que eu falei para vocês, meus amores, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se aparecer a opção aqui do hypar, hypa para que chegue mais pessoas gêmeos, dê uma olhada no seu signo de ascendente lua. Aspectos fortes do seu mapa pode ter sim uma mensagem que complementa essa daqui. Na descrição tem informações importantes. Se inscreve se você ainda não está aqui comigo. E é isso, nos encontramos num próximo vídeo. Até, gêmeos. Tchau, tchau.